Vamos dar sequência? Próxima pergunta. Sendo as linhas de Umbanda intrínsecas entre si, realizando atendimento simultaneamente, por que no CELUS ainda não atuamos em conjunto, como por exemplo, caboclos e boiadeiros, preto velhos e herês? Mesmo com quantidade ainda limitada, os guias podem ser divididos por atendimento? Isso está nos planos próximos do CELUS? Então vamos lá. Por que a gente ainda não... Eu já até comentei algumas vezes, eu não sei se todos viram, né? Mas é bom que está todo mundo reunido aqui agora. O que acontece, gente? A maior parte dos médiuns estão firmando. E o carro-chefe da Umbanda, não é do CELUS, da Umbanda, são pretos velhos, caboclos, ibejadas e exus. E tem casos que nem trabalham com exu nem com ibejada. Mas aqui no CELUS já se atende esse quesito aí. Então, assim, primeiro a gente precisa firmar com os carros-chefes. Então, leva-se de 1 a 2 anos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, para firmar, para preparar um médio de incorporação para consulta. Um médio de sintonização, de intuição também, para começar a agir mais mediunicamente dentro da corrente. Imagina a gente botar 10 guias tudo de uma vez. Então, nem tem tempo de firmar. Então, primeiro a gente precisa firmar com os carros-chefes. Depois que os médios já estão centrados, aí a gente começa a dar abertura para outras linhas de trabalho. Eles mesmos vão pedindo vez e vão se mostrando. Vocês podem perceber que nem tem autorização e nem acontece de um guia de outra linha descer, porque não tem autorização. E os guias sabem quando eles são autorizados a descer num terreiro, né? Porque confusão na cabeça dos mestres estão firmando. A gente tem muito mestre envolvendo. Já é difícil você conseguir entender uma linha só. Depois entender se é um preto velho ou se é uma preta velha. Depois quem é esse preto velho e quem é essa preta velha. Depois como eles trabalham. Imagine, um dia incorpora preto velho, no outro dia caboclo. Aí um dia a gente chama caboclo, desce boiadeiro também. Aí a gente chama exu, desce cigano e desce malandro. Gente, vai fazer uma confusão na cabeça de principalmente quem não tem firmeza. Até de quem tem firmeza gera confusão. Imagine de quem ainda está firmando. Então a gente tem esse cuidado. Então por enquanto, por isso que a gente fala. O que eu falei aqui ao abrir os trabalhos? Firmem nos exus e pombagiras. Ninguém tem autorização para incorporar, por enquanto, nem cigano, nem cigana, nem malandro, nem malandra. A não ser os médicos que já são firmes com essas entidades. Né? Mas por enquanto, exu e pombagira. Médicos recém-chegados também que estão chegando, mesmo que tenham essas entidades, primeiro firmar com exu e pombagira na casa. Depois que firmar, eles vão dizer quem vai trabalhar, qual dos dois, e ao longo do tempo a gente vai conversando. Existem exceções, padrinho? Isso é engessado? Não, existem exceções e isso não é engessado. Mas isso aí os guias-chefes da casa vão estar orientando cada um, tá? E se os guias podem ser divididos por atendimento, aí a gente tem que ir sentindo, porque o trabalho ele é orgânico e ele é muito dinâmico, né? Então a coisa vai acontecendo, os mentores vão orientando, os guias vão orientando, o pai Jeremias toma a frente, seu tranca-rua, né? E a gente vai tendo a orientação. Não tem como a gente prever muito como vai ser daqui para frente. Então agora mesmo o pai Jeremias já passou um novo trabalho, eu já passei para o padrinho e para a madrinha, né, que já eu vou passar para vocês. Primeiro a gente vai estruturar, o pai Jeremias está me intuindo com relação a como vai ser essa nova frente de trabalho. Não vai pesar mais diante dos trabalhos que a gente tem, porque é um trabalho muito passivo, é mais da egrégora que propriamente nosso, mas é um trabalho lindo, maravilhoso. Eu tenho certeza que todos vão gostar, né, que seria uma novena para os espíritos desencarnados, mas dentro das tradições e do culto de Umbanda. Então vai ser uma coisa muito bonita, uma coisa talvez nova, né? Eu nunca vi isso em outra casa. O pai Jeremias trouxe e a gente vai trazer. Mas entende que novas frentes vão sendo abertas à medida que essas novas frentes não prejudiquem as outras que precisam estar 100%. Tá? Tem uma coisa assim que nós somos os cabeças, né? Nós somos o norte. Nós temos boiadeiro, nós temos marujo, nós temos... Se eles não estão nos cobrando, por que eles estariam cobrando um ou outro médio da casa, né? Mas a gente tem que avaliar isso, porque realmente a corrente ela já está norteada, já está tudo cadenciado aqui, exatamente para que a gente não se deixe. Existe uma direção, né? E não tem para quê, a gente tem 15 guias na cabeça e não está conseguindo trabalhar com 3. Então a gente tem que firmar com 3 para poder ir para o quarto, para o quinto e para o sexto. É verdade. Né? Isso não é só a vaidade nossa. Agora para outra pergunta. Posso? Pode. O pai Joaquim atendeu um senhor, que acho que todos viram, né, aquele senhorzinho. E a pessoa que estava com ele pediu para avisar que ele não lembraria, daria minutos ele já tinha esquecer o que estava sendo dito para ele. Aí me surgiu essa dúvida. É um resgate dele, é um resgate da família? Como é que funciona? Entendi. Então é uma questão de esquecimento mesmo, né? O que acontece, gente? Existe, não sei se é Alzheimer que ele tem, mas todos esses
todos esses problemas, assim, seja de Alzheimer, seja de demência, que pega a parte mental, gente, existe uma grande fuga espiritual. Isso os espíritos, né, de toda a literatura espírita, se vocês forem buscar palestras, livros, já falam disso. Geralmente, nada é fechado, nada é taxativo, porque a gente tem que olhar muito, de forma muito específica, a própria bagagem espiritual da pessoa, os próprios registros, né, pretéritos de vidas passadas, e como isso está refletindo no hoje, porque são muitas coisas encadeadas que geram um fenômeno como esse, né, tão grave assim, que a pessoa em segundos, em minutos esquece que foi orientada. Mas o que acontece? Geralmente a espiritualidade já traz que isso são fugas, são pessoas que por motivos de muita tristeza, de muita angústia, de muita negação da própria vida, do fator vida, o espírito começa a negar e começa a se afastar, a se fechar, a se enclausurar. Então ele entra num processo de realmente não aceitar a realidade, não conseguir digerir a realidade, e ali ele entra num processo de negando o mundo. E aí nesse processo de negação do mundo ele começa a esquecer e a se desconectar de tudo, né? Então vai perdendo o lastro. Tem uma questão física, fisiológica, porque lembra que eu sempre falo, nada é do físico pro espiritual, é sempre do espiritual pro físico. Sempre, gente. Fala assim, padrinho, mas aquele exemplo que eu gosto sempre de dar de um fumante que desenvolve um câncer. Não, mas a pessoa desenvolveu o câncer porque ela estava fumando. Sim, aí eu pergunto a vocês, mas o que levou ela a fumar? Tendências espirituais. Então é sempre de lá. Então a tendência fez a pessoa procurar o fumo, que depois desencadeou. Então qual é a causa? As tendências, que são em nível mental, emocional, né? E aí fez ele fumar e aí desenvolveu. Então já é uma consequência, né? Então, mas aí já está ligado já todos os vícios, como você falou do cigarro? Todos os vícios vêm do plano mental e emocional. Toda a pinga, a cocaína, todos os sexuais, pornografia, hábitos também que a gente tem, tudo. São tendências que sempre estão no campo mental e emocional. Aí a gente tem que curar o passado, curando o presente, curando o passado, porque sempre vem. Tendência, gente, dificilmente uma tendência muito forte se transforma em vício, ela é de uma vida só. Ela vem num ciclo de repetições pretéritas. Mas então assim, tem muito isso, André, essa questão mesmo de negar. Então a pessoa se nega e ela se desconecta do mundo e começa mesmo a se fechar. E já é uma consequência de outras, né, de outros momentos pretéritos, de vidas pretéritas, que ela não soube lidar com essas situações. Então chega um momento que a pessoa perde o gosto pela vida, perde o sentido da vida e ela fala, não quero mais viver. Mas ainda tem muita vitalidade. Ele chegou a comentar, eu estou sofrendo muito e eu tenho cura. Ele tem uma consciência. Ele é uma pessoa lúcida, né? Eu conversei com ele um pouquinho, mas aí o que acontece? Nesse processo da doença se estabelecer cada vez mais, a pessoa começa a ter cada vez menos momentos lúcidos. Menos momentos lúcidos. Então, porque assim, realmente a alma não quer. E é uma coisa tão subconsciente, não é inconsciente nem é consciente, é subconsciente, que aquilo fala. Lembra que eu falei que o subconsciente, falei para vocês, o subconsciente, ele gera 95% da nossa realidade? Então é muito forte o consciente. Para a gente ressignificar o nosso subconsciente, o subconsciente é muito forte, para a gente ressignificar o nosso subconsciente, a gente tem que pegar esses 5% de consciência e projetar. A consciência iluminada, ela consegue iluminar todo o subconsciente, porque ela é muito mais poderosa. A luz é mais poderosa do que as sombras do subconsciente. Mas essa luz, ela tem que estar vibrando, né? E nesse processo de Alzheimer, de demência e tudo, existe esse não quero, me desconecto. E aí que já tem querer, né? Exatamente. E tem um pouquinho a ver... Eu quero, eu posso. Exato. De você se empoderar, tomar as rédeas, então a gente fala, a espiritualidade já traz, até onde já foi provado cientificamente e até espiritualmente, Alzheimer, demência, a própria questão do autismo, são questões realmente que já são trazidas há muito tempo atrás. No caso do atendimento, como é que a gente pode auxiliar o guia que está? O guia? Não, eu acho, na verdade, auxiliar o guia. Sim, veja. Para não ter a informação? Não, para ter... Peraí, ali. Auxiliar em questão de que nem... Como é que explicar? Quando ele diz que eu vou ter cura, eu vou... Não sei, o que a gente pode fazer para ajudar? O que é ideal num atendimento desse? Que alguém da família esteja do lado.
né? Então, assim, importante isso, porque se a pessoa não consegue lembrar daqui ali a 1 minuto, então é bom que alguém esteja, até porque o tratamento tem que ser passado, mas o que é interessante? O guia vai orientar, porque assim, gente, o que é muito importante vocês terem consciência. A conversa do guia não é com a persona, é com a alma, é com a consciência. Então, às vezes, o que eu diria assim, foi o Pai Joaquim que atendeu, né? Se tivesse algum prejuízo, na hora o Pai Joaquim ia chamar, né? Mas se não chamou, eu tenho certeza, assim, quase que absoluta, que a conversa do Pai Joaquim estava sendo em nível de alma e de consciência, né? Os tratamentos vão ser feitos. Mas, assim, o que a gente já pode ter, principalmente quem trabalha na cambonagem, é essa orientação de até, às vezes, perguntar para o guia, né? Meu velho, minha velha, né, Exu e tal, quer que traga, né, o acompanhante, porque se a pessoa não lembra, né, dificilmente vai seguir direitinho, mas assim, o guia chamaria. Então, assim, na verdade, eu acho que é mais estar atento ao guia e esperar ele dar orientação, porque aí o guia vai, com muita parcimônia, com muita consciência e coerência, ele vai dando direcionamento. Né? Escrever também para, no caso, dependendo de for, se for coisas mais pontuais, também dá para escrever e falar, olha, passado isso e isso, para ele, aí você já entrega para a pessoa que está acompanhando. Então, sim, que é o que a gente já faz normalmente, né, dos tratamentos, né? É passar realmente mesmo, mas é ter esse cuidado, passar para quem realmente o parte ali. Então, dentro dessa questão aí do esquecimento, o que a gente tem que analisar? Existe um processo de drenagem dos registros pretéritos, né? Porque às vezes a gente fica assim muito triste, assim, às vezes até inconsolado, né? A família principalmente, fala, meu Deus, meu pai não me reconhece, minha mãe não me reconhece, esquece de tudo. Mas a gente tem que tentar, a gente tem que entender que tudo está dentro de uma lei, está dentro do propósito e sempre é propósito de cura. A gente sempre vê a doença meramente como doença e a gente esquece que toda doença é um processo de cura da alma, da nossa parte eterna. Então, se a gente, como médiuns de Umbanda, começar a olhar para esse sentido mais profundo, é igual eu falo, a gente não vai ficar feliz com o processo de doença do doente amado nem de um amigo, mas a gente vai começar a entender um pouquinho melhor e falar assim, está num processo de cura. Então, essa questão do esquecimento, tudo isso, a vitalidade que existe no corpo, você olha para a pessoa, às vezes fisicamente ela está bem, no caso do senhor ele não está tão bem fisicamente, já está pegando o físico, mas tem gente que está muito bem fisicamente, mas a mente não está bem. Então, existe um processo de drenagem e está debaixo de uma lei. E assim, nossa, é um castigo muito grande uma pessoa passar por isso. Não é. Deus não trabalha com castigo, Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com a cura. Deus trabalha com a misericórdia. E assim são os nossos guias de Umbanda, sempre. Então a gente tem, nós como umbandistas, como os médiuns, como curadores, a gente tem que olhar sempre para o paciente, inclusive para os nossos familiares, com esse olhar. É um processo de cura. Como é que eu faço para ajudá-lo? Eu não posso entrar em sofrimento junto. Eu me condoo, eu sinto, eu vou ficar até triste, mas eu sou o impulso que ele precisa para entender esse processo, para dar serenidade, para dar calma, porque a gente passa. E ali o tratamento é como eu costumo dizer, quando estamos mediunizados, não estou falando incorporado, estou falando mediunizado, o trabalho é com a consciência e é com a alma, né? Então, está acontecendo. Falou, o paciente está vindo aqui, como ele perguntou, eu tenho cura? Todo mundo tem cura. Agora, talvez não seja do jeito que a gente quer. Então, assim, fazendo um relato bem breve, né? Quando meu pai foi diagnosticado com câncer, ele ficou em tratamento. Gente, eu tinha certeza que meu pai ia ser curado. Meu pai foi curado, mas eu achei que ele ia ser curado na carne, pela minha fé, né? Então, assim, mesmo como eu disse, às vezes a nossa fé quer coisa, né? Imagina, o ente amado, a gente tem que pensar na cura total, absoluta. E pra gente, a gente só entende esse tipo de cura. Depois, com o tempo, eu fui entendendo, né, que a cura que meu pai teve em nível espiritual permitiu ele, né, que durante o desencarne fosse amplamente amparado e já acordasse consciente do lado de lá, tranquilo. Falei, entendi, tá tudo bem. E ali já deixou a família tranquilizada. Então, gente, tem cura maior do que essa? Porque aí a gente tem que entender o que é cura, né? Viver na matéria para sempre, isso não existe. Então, a cura ela tem a ver com a verdade. A gente precisa compreender a verdade. Então, tem esse processo aí de treino desses registros pretéritos, e isso faz parte do processo de cura da alma, que é o mais importante. Tem a questão, às vezes, a pessoa ainda não está conseguindo ter o aprendizado, mas está sendo preparada para o aprendizado. Né? Porque ninguém passa por um momento difícil, gente, sem uma justiça estar sendo realizada. Às vezes a pessoa não está em condição de aprender, mas ela está passando por um processo de sensibilização.
E vamos crer, Deus sabe o que faz. Então, tudo é para o melhor da pessoa. Tudo é para o melhor da pessoa. Vou contar aqui um relato que vai fazer vocês entenderem profundamente o que eu estou falando. O irmão de Chico Xavier. Então, houve um processo, ele estava muito adoentado, né, mais para lá, para o mundo espiritual, muito sofrimento. E aí, Chico Xavier, muito condoído com a situação do irmão, que estava em muito sofrimento, pediu a Emmanuel, não tem como você interceder, meu irmão está sofrendo muito. E aí Emmanuel segurou o máximo que deu para segurar, mas depois de tanto pedido da família do Chico, ele foi interceder junto à espiritualidade superior, os engenheiros kármicos ali, tudo bem, se ele poderia ser desligado. E autorizaram o desligamento do irmão do Chico. Só que o que aconteceu? Quando o irmão do Chico desencarnou, ele tinha uma dor muito forte na cabeça, insuportável quando estava encarnado. Quando ele desencarnou, piorou. Tudo piorou. E aí, depois de algum tempo, quando ele começou a se restabelecer, o irmão de Chico, ele voltou para conversar com o Chico e falou: Chico, meu irmão, se eu soubesse o quanto é mais fácil na carne, eu jamais teria desejado o desencarne. Porque, gente, não se engane, Deus sabe o que faz. Quando a gente fala, tem um vídeo nosso, procurem lá no YouTube, que fala sobre eutanásia. As pessoas acham que eutanasiar um ente amado que está em sofrimento é para o alívio dele. Não é. A carne, gente, ela ancora o espírito e permite que esse espírito não seja levado para umbrais, não seja escravizado, não sejam, maltratados do lado de lá, entendeu? Que não sofra as dores pior, porque a carne, ela tem um poder de drenar muito. E quando a gente está em dor, o que acontece no hospital? A gente é sedado. Então, a dor é aliviada. Do lado de lá, não tem sedação. Do lado de lá, não tem uma mão amiga. Do lado de lá, não tem a família para te abraçar, entendeu? Porque dependendo do seu estado mental, você vai estar num plano onde os seus entes amados não conseguem te acessar para te dar um socorro. Gente, fala lá, é muito importante a gente saber da eutanásia, né? Só que assim, e a gente tem que ser muito claro, muitas vezes quem não está aguentando o sofrimento não é o doente, é o familiar. Para se livrar daquele sofrimento, ele coloca um familiar, obviamente não é consciente, mas faz o familiar sofrer mais ainda, como esse irmão de Chico, imagina, irmão de Chico Xavier. Então a gente tem que ter muito cuidado. É igual eu falo, não é achismo, mas está sofrendo, ninguém merece sofrer assim. Primeiro eu estou negando uma lei de Deus, né? Não estou falando que a gente tem que dar graças pelo sofrimento, não, mas a gente tem que entender, meu Deus do céu, tem que entender. Vamos buscar como amparar, como cuidar, para que essa cura se processe melhor, porque na carne a cura é mais rápida, tá? Isso eu garanto para vocês diante das leis espirituais. Na carne a cura é mais rápida, porque a carne drena tudo, ela drena muito mais propriedade. Do lado de lá, o único local que drena são os umbrais mais inferiores possíveis. E o sofrimento lá não é brincadeira. Não é brincadeira. Então, assim, lá a gente não tem carne para drenar. Então, a gente vai ter que ir para o umbral, que é a porta de drenagem. Por isso que, quando fala assim, todos nós vamos passar no umbral, não é bem assim. Mas os umbrais lá inferiores, gente, quem passa é que tem muita coisa para drenar. E como não tem corpo físico, aí o que vai drenar é o ambiente. Entende? É o astral mais inferior que tem. Por quê? É o mais próximo da carne. Vibra o mais próximo da carne. Aí vão para esses umbrais de mais dor e mais sofrimento. Isso também se aplica àquelas pessoas que estão ligadas em aparelhos para sobreviver? Sim. A todos os tipos, né? Ortotanásia, tudo isso aí, se liga a todos os casos, a gente tem que ver. Agora, igual eu falo, existe uma escolha da pessoa que é feita de forma consciente. Vou dar um exemplo aqui, porque assim, gente, o caso é tão específico, é tão peculiar, é por isso que a gente tem que se espiritualizar e buscar sintonia com os guias dos orixás, porque eles também nos orientam nesse processo. E eu falo para vocês, gente, todo o processo do meu pai, de diagnóstico do câncer, até 2 anos, quando ele desencarnou na cama, lá em casa, eu, minha mãe e minha irmã segurando a mãozinha dele, ele desencarnou ali, em plena paz, graças a Deus, por muita orientação que a gente recebeu. O que eu digo para vocês? Existe essa orientação, esse sentimento, a gente consegue entrar, mas é sempre assim, buscando a melhor forma possível de passar aquela experiência da forma menos dolorosa possível, né? Então, a gente está fazendo tratamento espiritual com meu pai, né, no Valentim. Eu frequentava a ayahuasca, então na ayahuasca eu fazia trabalhos mentais com meu pai. Ainda, não sei se já estava na Umbanda, acho que não. Mas enfim, tudo que eu conhecia eu fazia. Já estávamos na Umbanda, eu fiz alguns trabalhos com ervas com meu pai, né? E assim, graças a Deus, tudo certo, né? Eles encarnou muito bem,
nós ficamos super bem, tranquilíssimos, até porque ele estava em sofrimento. É um egoísmo nosso querer que uma pessoa que esteja com um processo de doença muito grave fique ali sofrendo só para a gente ter aquela pessoa na carne, né? Então a gente tem que buscar essas verdades.